Como joga Natan Camargo, novo volante do Remo, estreou nessa rodada e aqui a gente te explica todas as características do jogador. Tá de volta o Visão para Jogo, mais uma vez para falar do Clube do Remo. Vocês gostam muito quando a gente vem. E agora o papo é Natan Camargo. Estreou contra o Novo Horizontino, entrou na vaga do Cantígio, um jogador de interceptação mais do que tem pegada e de muita bola longa, e tem qualidade nisso. William Borges conta essa história para você, tá ligado em todos os detalhes de Natan Camargo, que já estreou, é verdade, mas tem muita coisa que dá pro Remo explorar ao longo da competição, ao longo da Série B, na característica do Natan, né? A gente faz muito vídeo do Remo aqui, o Remo não para de contratar e nos A galera obriga fica assistindo, a gente tem que fazer, né, cara? E daí a gente colocou como prioridade as contratações, por exemplo, ontem a gente fez vários vídeos do Remo aqui e as contratações de mais renome, de jogadores de mais impacto, Sim. e o Natan Camargo acabou ficando para depois, até por isso vai ter a análise dele depois da estreia dele de fato. Mas é um jogador que eu acho, minha primeira impressão, vem para compor elenco. É um jogador muito jovem, 19, vai fazer 20 anos em breve agora, se não me engano é em julho. Então, se quiserem dar parabéns para ele depois, tá para vir o aniversário aí. Foi na agenda. É um jogador que vem para compor elenco. O Remo, talvez o principal ponto a melhorar seja o meio de campo. Tudo bem, tem a volta do Jaderson, não bate posição. Cantígio foi uma baita contratação, Concordo talvez com você. seja o grande destaque dessas contratações. E daí tem Caio Vinícius, ora joga Luan Alemão como volante. Ali tem essa dúvida. O Pavani até tá machucado agora, mas eu digo até mais como primeiro volante. Que apesar do Natan Camargo ter entrado como segundo volante, eu acho que é um jogador que se encaixa mais como primeiro volante, de acordo com a nossa análise e os vídeos e como ele vinha atuando no Guarani. Mas, de fato, é um jogador que vem para compor elenco e ser mais uma opção nessa Série B. Interessante, precisa de qualidade. Qualidade nunca é demais, né? E numa Série B que pega tanto na questão física, de tanta intensidade, você ter opções para fazerem diferentes funções é importante, tá? Torcedor do Remo, já vou pedir para você, tá com a gente aqui, deixa o seu like, tá? É muito importante o like e se inscreve no canal. Estamos quase em 40 mil inscritos, é isso? Chegando em 37 agora? Olha, estamos querendo buscar o nosso sonho, que é chegar em 100 mil inscritos, vai ser um negócio muito legal. Então, com a ajuda de você que está assistindo esse vídeo, a gente continua fazendo conteúdo e continua fazendo conteúdo do Remo, que vai ser uma parada bem legal. Explicar pra galera por que essa camisa da Seleção Brasileira tá aqui. Lançamos agora o Clube de Membros. Temos duas opções ali. A primeira opção de R$ 3,99, que ajude a gente a ter uma camisa do seu clube aqui, no caso do Remo, ter uma camisa do Remo em vez da Seleção Brasileira aqui. E também temos o plano de R$ 7,99, que nos ajuda, que apoia o nosso canal e nos ajuda a crescer cada vez mais e trazer mais conteúdo do Remo. Se você já veio aqui, você sabe que tem bastante conteúdo do Remo. Vamos falar do Natan? Vamos nessa, vamos começar a conversar. Primeiro, trazendo por contexto defensivo. Primeiro volante, ou até segundo volante, mas um jogador que tem poder de marcação, é um jogador combativo. Vamos lá, se não me engano, atuando pelo Guarani aqui mesmo. Exatamente. Um jogador, a gente percebe que ele é um jogador de duelo, um jogador de combate. Ele não é um jogador tanto de roubada de bolas, mas ele afasta o perigo. Então a gente vai ver uma sequência assim. Ele tira o perigo. Independente se vai ficar com a bola ou não, mas ele vai. Aqui é uma situação interessante, que se for ver, o ataque tá vindo 3-1 aqui, Pois tá? Então ele tá em inferioridade. Tudo bem, os companheiros vão acabar vindo, mas você vê que ele sai pra matar bem louco ali, ó. E ele consegue matar. Não, mas então, esse, inclusive, determinante. Determinante. Se a bola passa dele, o cara. Ele até dois jogadores dentro do gol. Não, porque aqui, ó, é 3-1. Exato. Então, ele até fica na dúvida se ele deve ir ou não, porque daí vai deixar aberto aqui. Então ele tem que ir muito decidido pra matar. E aí mostra uma tendência também, né? Tem muito jogador que daria passos atrás, tiraria a linha de passe nos dois jogadores ali e tentaria resolver dessa maneira. Só que você abre o corredor, né? Então, para ser ultrapassado e gerar um cruzamento é muito fácil. Ele foi inteligente e ele foi explosivo o suficiente para tirar o espaço e matar a jogada. Isso é coisa de jogador inteligente. Jogador que não sabe o que tá fazendo não faria isso. E daí explosão e atitude. É o que você acha que quis dizer, basicamente. Sim. Atitude de não, você não ficar no meio termo. Você vai para matar e, enfim. E ele conseguiu. Matou o contra-ataque adversário ali. Sim. Agora, posicionado na frente da zaga ali, até a defesa do Guarani tá bem povoada, e a gente vê que ele mata o ataque adversário. Então é um jogador que destrói muitas jogadas. Como a gente falou, não necessariamente tem a rouba e sai com a posse dominada para gerar um contra-ataque, mas ele destrói bastante jogadas. Aqui a gente vai ver até ele achou um bom passe, inclusive, nesse caso, só para me derrubar, ele consegue fazer a roubada e daí gera a jogada. Mas normalmente ele destrói mais até, mas aqui ele consegue achar um passe e daí gerar. O Guarani continua com a posse, né, para jogar. Vamos lá, mais uma vez fazendo a dobra. Então a gente vê com um jogador bem físico, que tá bastante em situações, daí a gente percebe até que aqui, ó, por exemplo, às vezes tomadas de decisões erradas. Sim. Que é um exemplo aqui, ó, consegue fazer a roubada de bola, cara,
Tinha 3 jogadores do Guarani aqui, ele voltou essa bola A pro goleiro. impressão é que ele não levantou a cabeça, sabia? É. Ele domina a bola, ele dá o passe sem levantar a cabeça, ele não viu que tinha 3 caras livres atrás dele. A gente até vai mostrar lance que ele levanta bastante a cabeça, que ele tem Exato, capacidade de lançamento, mas naquele lance específico, tudo bem, não perdeu a bola continuou com o time dele ali, mas não precisava ter voltado no goleiro, enfim. Mas esse é um jogador de 19 anos, né? É natural que algumas arestas ainda tenham que ser arredondadas. E até por isso, ele vem emprestado pro Remo, tá? Sim, sim. Ele, eu acho que, se eu não me engano, pertence ao Bragantino. Então, talvez também o Bragantino, que tem esse perfil de jogadores jovens, talvez seja um dos motivos até para pegar essa rodagem. É, de fato, primeiro competição mais importante que ele disputa, né? Se a gente pegar pro contexto, tudo bem, disputou o Paulistão pelo Guarani, tava na Série C, se eu não me engano, o Guarani tá, mas, Série C agora. assim, a Série B é um duelo, um negócio muito mais pegado e que tende a evoluir mais o jogador. Com certeza. Novamente posicionado na frente da zaga aqui, e a gente vai chamar a atenção do sempre bem posicionado e a capacidade física de fazer interceptações, de fazer roubadas de bola, e daí ele até consegue continuar com a bola, né? Mas o mais lance uma vez. agora contra o São Bernardo, né, no Isso, Paulistão. acho que é no Paulistão, se eu não me É engano. na Série C mesmo, tem ali a hashtag no cantinho. Aí, ó. Então, Mas é esse cara de interceptação, Isso. esse cara que é inteligente para se posicionar, que tem uma passada larga para conseguir ganhar essa bola, ele vai vibrar bastante nesse lance, né? Ganhar ceder o escanteio, mas ganhar a jogada e prevenir uma jogada de fundo que era perigosa. Então, é um jogador que tem defensivamente muita noção do que tá fazendo. e até por ser jovem, tem força, tem vitalidade, enfim, Claro, sim. todo aquele combo jovem que a gente traz. Sim. Agora, falar um pouquinho mais da parte ofensiva, é um jogador que na construção tem a capacidade de lançamentos. A gente vai ver até uma série de lances até parecidos em que ele constrói muito bem lançando e achando jogadas, principalmente para os laterais. Chama atenção, né? Chama. É a parte que chama a atenção do jogo dele. E daí vamos chamar a atenção para o time do Remo, que atua muito com os pontas, que atua muito com os laterais também. Sim. Então essa capacidade dele de achar o lateral, achar o ponta, pode ser interessante. E até, como eu falei, são série de lances parecidos. Aqui ele domina e consegue, aqui no caso, encontrando o lance por dentro, né? Mas você vê como clareia o campo. E esse lance é muito interessante, porque dá para perceber, ele aponta para a movimentação do companheiro e ele dá uma fatiada, mas não é uma fatiada longa para o atacante disputar. Não é um bago. É um passe direcionado, é um passe entre linha que consegue colocar o Guarani em boa situação. Então, assim, é muita noção, é muito interessante, mostra a qualidade com esse lance, né? Aqui é uma jogada pressionada que ele consegue encontrar um passe ali para os dois jogadores do Guarani, era disputa, Sim. e daí saírem para a jogada. Agora trazendo para o contexto da bola mais longa, tá? Sim, Até sim. me antecipei ali. Uma jogada em que ele está posicionado na frente da área, um cruzamento que ele vai cortar, e daí ele começa a dar essa fatiada, essa bola longa. Então ele mantém ela sob sua posse, Conduz, né? conduz, Interessante. exatamente, até posicionar, até ajeitar o corpo, né? E daí acha uma bola longa bonita na direita, então tira da pressão e consegue achar um passe por atacante, daí se virar, né? Enfim, agora mais uma bola longa aqui, invertendo o jogo na direita, então a gente percebe que ele tenta, tá? Ele Sim. tenta bastante jogada longa, tenta bastante essa inversão de jogo. Isso é importante, entre os dois zagueiros, Isso, né? O aham. Remo, em muitos momentos, com 3 zagueiros no campo. Então, talvez em situações de jogo, possa ser um cara a afundar no sistema defensivo, ou estar próximo dos zagueiros para fazer essa saída em 3 e essa saída longa, que faz muito sentido. no Saída em jogo do 3, Tony você libera muitos alas, Libera os você alas, né, claro, sim. participa mais da jogada, e o Remo tem laterais, alas, que participam muito do jogo, como o Marcelinho e o Sávio. Sim, exatamente. Então, E ele- aí, mais uma fatiada, né? E assim, fatiada E sempre boa. certo, né? Exatamente. Com bastante precisão. Isso é muito Sequência interessante. aqui, vou deixar até rolar aqui, que são Isso, vamos sequências de nessa. fatiada pro lado do campo. E assim, encontrando jogadores livres, encontrando jogadores em situações. Cara, e não é todo jogador, não é todo volante a nível de Série C de Campeonato Brasileiro que faz esse tipo de virada com a facilidade, com a naturalidade que ele faz. E aqui eu quero chamar a atenção, ó, esse é o companheiro dele. Sim. Percebe que a partir do momento que o companheiro dele domina a bola, já condicionado para tocar para ele, a gente percebe que ele tá de cabeça Tá erguida. mapeando, Ele sim. já tá mapeando o campo. Então a bola chegou nele, ele não vai nem pensar 2 vezes e vai conseguir encontrar um bom lançamento, Não, colocando baita bola. né, o jogador do Guarani em boa situação. Aqui mais uma vez, opa, até Dá pra ver, ele tava olhando, né? Olha aí. Ele Aqui, ó. tá olhando pra frente. A bola não chegou nele, ele tá mapeando, olhando pro outro lado, e aí ele vai conseguir dominar essa bola e fazer um bom lançamento. Exatamente. Você já tirou o que eu ia falar, que o lateral, a partir do momento que o lateral ia tocar para ele, já estava de cabeça erguida, vendo o que fazer, e daí ele, mais uma vez erguendo a cabeça, mapeando novamente, e consegue encontrar o lado esquerdo do campo, em superioridade ainda, né? Sim, e essa bola é difícil porque o lateral não tá pra dentro, o lateral tá pra fora, o lateral tá próximo do ponta esquerda. Então, se não for no pé do ponta esquerda,
esquerda essa bola, o lateral consegue antecipar muito mais fácil, né? Então tem que ser um lançamento preciso, com a força certa, com a precisão devida para ela chegar de fato no atacante, né? Isso ele consegue fazer bem. E até porque uma bola mal invertida gera uma situação para o seu adversário. Então... Exatamente. Mais uma vez, ó, a gente pega uma sequência de lances positivos dele conseguindo encontrar um lançamento. E lançamento longo, olha, como por exemplo esse aí. Pô, tava na defesa dele e conseguiu encontrar uma situação lá na ponta direita livre. Ó, jogando clássico, hein? Clássico, Ponte Guarani e mais uma vez encontrando... E uma bola longa, mais uma vez uma bola longa, uma bola em progressão e o atacante sai em boas condições. E dá até pra ver que os companheiros têm dificuldade pra dominar essas bolas, mas não é por falta de... Mas daí não é problema dele, né? Não é por falta de qualidade, porque o lançamento veio forte, porque veio um tijolo, não, nada disso. O lançamento veio bom. Se tiver qualidade, consegue dominar. E o Remo tem jogadores de mais qualidade do que o Guarani, né? Agora trazendo... Toda vez. Agora trazendo para um contexto, até pelo nível de competição claro, com certeza, que enfrenta. Sim. Trazendo para um contexto de finalização. Não é um jogador que tem como hábito ser um finalizador. Mas sim, até porque não chega tão perto da área. A gente pega lances dele mais próximo da sua defesa e até do meio de campo. Sim. Mas a partir do momento que abre uma brecha, abre um espaço, finaliza. Aqui a gente vai ver uma finalização de esquerda dele, que né, em teoria é a perna ruim. Uma finalização direcionada, forte. Então a gente vai perceber até sequência de lances. Mais uma vez aqui no jogo no Brinco de Ouro, onde finaliza de longe, né? Tem o espaço, abriu o espaço, finaliza. E aqui a gente costuma dizer, final é a cerejinha do bolo. Isso. Aqui é uma jogada em que ele vai fazer a leitura, vai conseguir fazer a roubada de bola, e a partir do momento que fica a deriva, que fica boa para ele finalizar, aí solta um canudo e faz um golaço pro Guarani. Então, esse é para fechar, né, que a gente sempre deixa a melhor parte pro final. Então, assim, o que esperar do Natan? É um jogador que vem para compor elenco. Não dá para esperar que vai ser o cara do meio-campo do Remo. Se for, né? Me perdoe, mas assim, a primeira impressão, até porque... O torcedor do Remo tá torcendo pra você estar errado. Tá errado, claro. Até porque a contratação, o Cantígio, de fato, vai dominar esse meio-campo, mas é mais uma boa opção. Eu acho que, principalmente ali, até para ser primeiro volante, é mais uma boa opção e mais uma movimentação do Remo interessante. Então, vem reforçando para lateral, vem reforçando para o volante, vem reforçando meia, vem reforçando ataque. Então, você veja que tem focado bastante no seu elenco e para uma competição longa eu achei interessante até por ser um perfil jovem de jogador. E peças de característica diferente nesse meio campo, né? Por exemplo, você tem o Cantígio, que é um jogador dessa bola longa, um controlador de jogo, um cara que rege a construção. Você tem o Jaderson, que é atacante de origem e que consegue chegar à frente com mais naturalidade. É curioso porque talvez a torcida do Remo, não sei se em que ponto da carreira do Jaderson pegou ele. Então, Jaderson era ponta esquerda no Atlético Paranaense. Claro, surge dessa maneira. Passa por outros times, Tombense, Oeste, como ponta, de fato. E na chegada do Remo na Série C no ano passado, ele faz esse movimento de se tornar esse volante, né? Primeiro em momentos, segundo volante, hoje joga com a 10, mas é praticamente um médio, né? Então é interessante que a característica é diferente. Você pega o Caio Vinícius, um primeiro volante de construção e destruição. Mais alto. Mais alto, com mais estatura. O Pavani, um cara um pouco mais baixo, mais de movimentação também. O Lu Alemão, mais um primeiro volante. Então você tem características diferentes. E é interessante como o Remo, nesse mercado, que é bem gerido pelo Marcos Braz, né? Esse mercado do Remo é um mercado interessante que qualifica o elenco para o restante da temporada. Então isso é importante. Ter peças no elenco é interessante demais. E assim, vou te falar, fui surpreendido, tá? Vocês fizeram a produção desse vídeo, conhecia pouco da característica do jogador e olha... Nós também, porque... lógico. Assim, legal, tá? Achei um cara qualificado, um cara que tende a ajudar bastante o Remo ao longo da Série B do Campeonato Como Brasileiro. você falou, é um jovem jogador, confesso que já sabia quem era, mas assim, nunca tinha parado para analisar o Natan Camargo. Né? E agora que o Remo contratou, a gente foi atrás e assim, me surpreendeu também. Obviamente, a gente precisa entender o contexto, precisa ver como ele vai sentir a Série B e como vai atuar, mas é um jogador que é interessante para o elenco do Remo. No contexto da Série C, achei um destaque legal. Enfim, torcedor do Remo, gostou do vídeo? Deixa o like, cara. E ó, se inscreve no canal se você não tá inscrito, é muito importante. Quanto mais vocês se inscrevem, quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês deixam o like, mais compartilham os vídeos, mais a gente traz análises do Clube do Remo aqui na OW TV. Então não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever, não deixa de dar o like, porque é muito importante e nos anima cada vez mais a seguir em cima do Remo nessa cobertura ao longo de toda a temporada. Quem sabe uma cobertura de acesso do Clube do Remo, hein? Já pensou? Seria muito legal. Deixa o like, até a próxima. Tamo junto, valeu!